A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A ceia do Senhor é a celebração mais importante da igreja e não o aniversário do pastor. Infelizmente, o aniversário do pastor nas igrejas evangélicas no Brasil está sendo mais importante, ou melhor, estão dando mais importância ao aniversário do pastor do que à ceia do Senhor. Deus não está neste negócio. A ceia na minha igreja é o terceiro domingo do mês. E na sua igreja, quando é a ceia? E se falando em ceia, você sabia que o hino 301 não é hino de Santa Ceia? É hino de apelo ao pecador. Introdução. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Tem aqui algumas questões sobre a ceia do Senhor, a importância da ceia, né? A celebração é, mais uma vez, repito, a celebração mais importante da igreja. E por que ela é a celebração mais importante? Em primeiro lugar, é porque ela olha para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e por isso nós celebramos a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia nos mostra Jesus morrendo na cruz por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Então, a segunda questão sobre a ceia do Senhor, sobre a celebração, da importância, é porque ela mostra a nossa perspectiva para hoje. Como nós estamos diante de Deus. Por quê? Porque outrora nós estávamos perdidos. E agora o Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, nos deu a graça de estarmos na presença de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós celebramos a ceia do Senhor também olhando para frente, olhando para o futuro. Por quê? Porque veremos o Senhor Jesus vindo nas mansões celestiais e naquele grande dia nós celebraremos a ceia do Senhor no céu. Olha que coisa extraordinária. Então a ceia do Senhor, ela nos mostra o passado, o presente e o futuro da nossa vida. O passado, quando nós estávamos perdidos, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. O presente, que foi o presente que Deus nos deu, a graça, né, que nós temos de estar na presença de Deus através de Cristo. E o futuro, que nos mostra que nós também estaremos ceando nas mansões celestiais, no céu de glória. E é importante também observar sobre a ceia do Senhor, que a ceia ela precisa ser celebrada com reverência, com alegria. E por que eu falo da reverência? Porque, infelizmente, apesar da ceia ser a celebração mais importante da igreja, muitas vezes não está tendo a devida reverência, a importância que realmente se tem. Muitas vezes, durante a ceia do Senhor, as pessoas estão perdidas nas secretarias, nas tesourarias, estão andando pelos bastidores, às vezes até mesmo no pátio da igreja, não dando a mínima importância para a celebração da ceia do Senhor. É claro que aqui eu digo das pessoas que são membros, né? Os membros da igreja que estão muitas vezes completamente alheios à ceia do Senhor. Estão completamente em outros pensamentos. Foi até a igreja na hora da ceia, mas não participou da ceia por motivos esses que vai saber Deus o porquê, né? Então, até mesmo durante a administração da ceia, tem também aquelas questões de pessoas que ficam fotografando e filmando à torta e à direita e fazendo isso e fazendo aquilo, e conversações. Não, a ceia ela precisa ter reverência no momento de sua administração. A verdade é que nós devemos ter reverência na casa do Senhor durante todo o tempo, mas principalmente no momento da ceia do Senhor. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo
Este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Isso aqui é a ideia da Igreja Católica, de modo geral. Eles acreditam que, de fato, aqui tudo é uma questão literal. E o que é literal? O literal é uma palavra interessante, porque a literal da ideia sugere que aquilo aconteceu de fato. Vou te dar um exemplo prático. Nós temos uma expressão que muitas vezes falamos que eu estou me sentindo hoje como se eu tivesse sido atropelado por um carro, mas a pessoa não foi atropelada por um carro. Então isso é só uma forma de dizer. Mas se uma pessoa foi de fato atropelada por um carro e alguém pergunta como é que você está, ela fala o quê? Eu estou me sentindo como se eu tivesse sido atropelado por um carro. O que isso quer dizer? Literalmente. Por quê? Porque ela de fato foi atropelada por um carro. Então o literal, ela quer dizer, quando se fala literalmente, quer dizer exatamente o que aconteceu. Então veja que aqui a questão do romanismo, eles têm isso, de achar que literalmente os elementos da ceia são de fato Cristo, que realmente Jesus é o pão, Jesus é o vinho, o que não é o caso. Nós veremos um pouco mais adiante. Então o catolicismo tem essa ideia de que Jesus se transfere para o pão e se transfere para o vinho no sentido literal. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, parece que Lutero meio que ainda está meio com um pezinho lá, né? Ainda estava com um pezinho lá no catolicismo. Mas de modo geral, vemos aqui alguma diferença sobre a questão da Igreja Católica, que diverge aqui na verdade sobre a questão dos elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornarem, né, o corpo de Cristo. No entanto, eles afirmam que o corpo físico de Jesus está presente no pão. Ou seja, Jesus não é o pão, no sentido literal, mas Jesus está presente no pão, que continua uma questão que não é certa, não é a correta. A posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então veja que aqui é mais uma questão simbólica. Agora sim as coisas estão bem esclarecidas e entendidas. Por quê? Porque o pão e o vinho simbolizam, não é que Jesus está ali literalmente sendo o pão ou sendo o vinho, mas simbolicamente o pão significa o corpo e o vinho significa o sangue. Aí é uma questão simbólica. Aí sim. Então, aqui vemos que é uma questão simbólica, mas espiritualmente falando, Jesus se faz presente. E isso é importante. Uma outra questão importante sobre a ceia é que a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão a quem não tem. Em outras palavras, em muitas igrejas qualquer pessoa pode participar da ceia, qualquer pessoa mesmo. Em muitas igrejas é assim. Por quê? Porque eles acreditam que a pessoa que participa da ceia do Senhor está tendo comunhão com o Senhor, o que não é o caso. Mais uma vez, a ceia é para quem tem comunhão com o Senhor e não para dar comunhão a alguém ou a qualquer um. Sinopse: a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. O propósito da ceia do Senhor: celebrar a expiação de Cristo. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. E qual é essa vitória? A vitória de Cristo na cruz sobre o
pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Então Jesus ele venceu o pecado na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram colocados em Cristo e ele levou esse nosso pecado no madeiro e venceu. Ele também venceu a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao diabo ele sempre venceu e sempre vencerá o diabo. E com isso ele nos traz justificação, reconciliação com Deus. Né? É isso que Jesus trouxe na cruz do Calvário para nós. Porque outrora nós estávamos perdidos, agora somos justificados e reconciliados com o Senhor. Portanto, o Senhor ele morreu na cruz do Calvário. Então a ceia do Senhor ela nos faz lembrar, celebrar a vitória de Jesus na cruz do Calvário contra o pecado, contra a morte e contra o diabo. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Quando essa esperança, essa bendita esperança é perdida. Quantas igrejas hoje, às vezes, celebram a ceia até de uma forma simbólica. E simbólica mesmo no sentido, talvez assim, bem simbólico mesmo. Ou seja, não tem a importância de que se realmente tem. Eles falam, nós vamos celebrar a ceia hoje porque já tem 3 ou 4 meses que a gente não tem ceia, né? Vamos fazer a ceia hoje ou amanhã. É só simbolicamente mesmo. Então não tem importância. Estão só fazendo a ceia por fazer. Celebra por celebrar. Por quê? Porque ela já é uma igreja que está o quê? Está no mundo. É uma igreja que está secularizada. É uma igreja que está nos padrões do mundo e não nos parâmetros bíblicos. Então, veja aqui que nós entendemos que a ceia ela é para proclamar a segunda vinda de Jesus. Então, muitas vezes nós nos esquecemos, não verdadeiramente que nós devemos nos esquecer, mas parece que às vezes a gente não se dá conta de que a ceia do Senhor que nós ministramos aqui na terra, o Senhor ministrará nos céus de glória e nós estaremos lá para celebrar. E muitas vezes nós não damos de fato o valor à ceia do Senhor. Muitas vezes nós somos muito responsáveis no nosso trabalho, e devemos ser mesmo. Nós somos muito responsáveis nos horários de chegar no trabalho, digo no trabalho secular, né? Na empresa, na companhia. E chega no horário, cumpre o horário certinho. Se tem um médico ou um dentista, nós chegamos antes do horário marcado. Se tem um voo marcado, nós chegamos com alguma antecedência no aeroporto. Mas na ceia do Senhor, nós chegamos somente na hora da ceia. Muitas vezes depois da ceia. A ceia é marcada em determinado horário e chegamos atrasados para esse horário. Não damos o devido valor, damos importância para o voo no aeroporto, damos importância para chegar cedo ao consultório do médico, damos importância à nossa viagem, chegamos cedo no trabalho da empresa, mas na hora da ceia do Senhor, que é a principal celebração da igreja, mais uma vez, vou repetir, a mais importante celebração da igreja, mas nós chegamos à hora que nós bem entendemos. E chegamos muitas vezes irreverentes, fazendo muitas vezes até piadas dentro da igreja, fazendo gracinhas dentro da igreja, no horário da celebração da ceia. Ou seja, a pessoa já está atrasada, mas não se dando conta disso, ou fazendo pouco caso disso, ainda chega fazendo meninice, fazendo coisas que, sinceramente, não cabe a um cristão fazer nem no seu momento de lazer, principalmente na hora da ceia. Então, muitas vezes, a igreja do Senhor está perdendo a oportunidade de dar de fato a importância que a ceia do Senhor tem. E mais uma vez lembrando que nós estaremos nas mansões celestiais celebrando a ceia do Senhor. Celebrar a comunhão cristã. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Quando nós somos convidados para uma festa de 15 anos, por exemplo, de casamento, essas são as principais, né?
ou tem outras também, mas essas são as principais. Nós estamos como, né? Em comunhão com todo mundo, né? Não há intriga, não há brigas numa festa de casamento. É claro, com algumas raras exceções, né? Mas o que temos ali? Uma confraternização, uma comunhão. Ainda que você não conheça todas as pessoas que estejam ali, mas você de uma forma geral, eu de uma forma geral, todos nós de uma forma geral, estamos ali com a mesma comunhão, que é celebrar o aniversário de 15 anos daquela jovem, celebrar o casamento daquele casal. Estamos ali todos unidos, mas muitas das vezes na ceia do Senhor nós estamos desunidos. Não falamos com o nosso irmão, não falamos com nossa irmã, muitas vezes está brigado com o pastor, está brigado com a irmã do círculo de oração, está brigado com o jovem e às vezes, em até alguns casos raros, está brigado até com as crianças. Então, a celebração da ceia nos dá a importância da comunhão entre irmãos. Todos nós, irmãos e irmãs, todos unidos, reunidos e em comunhão um para com os outros e todos nós em comunhão para com o Senhor, né? O clima fraterno, né? E precisa ter um clima fraterno e de comunhão na ceia do Senhor. Se alguém está com alguma indiferença com alguém, no momento da ceia que antecede ali a ceia, alguns minutos antes, é o momento ideal ali para fazer um concerto. O ideal mesmo é fazer antes, quanto mais antes, melhor. Mas ali no momento da ceia é importante que haja perdão entre os irmãos e irmãs. Para quê? Para não participar da ceia com um brigado com o outro. Deus não está nesse negócio e a celebração da ceia, nesse caso, é indignamente. Sinopse. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa de sua segunda vinda. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagavam. Então veja aqui 3 pontos principais na questão da ceia do Senhor, que é de uma maneira desordenada, não esperava uns pelos outros. Primeiro que chegar é a minha vez, e fica de repente, não come agora, não come depois, não participa agora, não participa depois. É uma questão desordenada. E a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Principalmente a ceia do Senhor. Não? Em maneira indisciplinada, comiam mais do que os outros. E cristão já come bem, né? Mas ali na ceia, na ministração da ceia, nesse sentido, o que os coríntios faziam? Comiam demais. A glutonaria ela é pecado, como vemos em 21:34 de Lucas. Irreverente, por quê? Porque se embriagavam. Quando a pessoa está embriagada, ela fica alegre, né? Como o mundo fala, né? Fica alegre demais, fala o que não deve, se comporta de forma completamente irreverente, de uma forma completamente inadequada. Era exatamente isso a questão da ceia do Senhor que acontecia lá em Coríntios. E infelizmente temos visto muito isso nos dias atuais. Pessoas participando da ceia de uma forma completamente indisciplinada, completamente desordenada e em alguns casos talvez até embriagados. Por quê? Porque não fazem questão da ceia do Senhor. Estão fazendo a sua própria ceia. E isso é terrível. Uma celebração reverente. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Que isso fique claro, né? Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. É verdade que nós participamos da ceia pela graça do Senhor, nós não somos dignos. Mas não é pelo fato de eu não ser digno que agora eu vou andar com a minha vida de qualquer maneira, cometendo todo tipo de pecado, toda sorte de pecado, e depois eu vou participar da ceia do Senhor. Eu não sou digno, mas fui alcançado pela graça, mas não é porque
eu fui alcançado pela graça, que eu vou ficar fazendo graça. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter reverência na hora da ceia do Senhor. Eu vou ter respeito, vamos assim dizer, né? Vamos ter respeito pelo momento da ceia, da ministração da ceia. Vamos ser pessoas verdadeiramente, observar se como é que está a minha vida, né? Se eu estou em pecado ou não, como é que eu estou, né? Como é que está a minha consciência e o meu coração diante da ceia do Senhor? Se porventura eu tenho pecado, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu preciso confessar o meu pecado, dependendo do caso, ao pastor ou à igreja, ou a ambos, ou a uma pessoa específica, e assim participar da ceia do Senhor. Nós não somos dignos de participar da ceia, nós fazemos isso por graça, né? Deus nos deu essa graça, mas não é por isso que nós vamos viver uma vida perdida, completamente cheia de pecado, e depois vamos participar da ceia. Assim não dá, né? Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Lembra que eu falei ali da festa ali de 15 anos de casamento? Ela é uma celebração que nós devemos ter respeito pelo noivo, pela noiva ou pelo aniversariante. Mas não deixa de ser uma festa, né? Então vamos nos alegrar? Claro, vamos nos alegrar. A ceia, ela tem a mesma dinâmica. A ceia, ela verdadeiramente, ela tem ali, a ceia do Senhor celebra de fato a morte de Jesus, mas de fato ela nos lembra da ressurreição de Jesus. Ora, se uma pessoa que você ama morreu e agora ela ressuscitou, você vai ficar triste? De maneira nenhuma, você vai ficar alegre. Então se Jesus morreu na cruz pelo meu pecado e agora ele ressuscitou dentre os mortos, eu vou ficar triste? Não, eu vou ficar alegre. Então quando eu vou celebrar a ceia precisa ser festiva, eu preciso ser alegre, estar alegre na presença do Senhor, estar alegre na mesa do Senhor. Por quê? Porque eu estou ali juntamente com meus irmãos e irmãs e estou também celebrando o quê? A ressurreição de Jesus. Então, aquele que morreu na cruz por mim, então eu serei alegre, terei reverência, porque de fato Jesus merece toda a adoração, toda a reverência, mas também eu serei alegre. Não é isso que a Bíblia diz? Que Jesus quer que a nossa alegria seja completa? Então, se a minha alegria é completa em Cristo, então eu vou celebrá-lo. Vou celebrar como? Dando glórias a Deus, dando todo o meu louvor ao Senhor, com reverência, mais uma vez. E por que é importante a reverência no louvor? Porque muitas vezes na igreja, na ceia, ou até mesmo em cultos aleatórios, as pessoas estão dando um louvor ao Senhor que não tem nenhuma reverência, não tem nenhum respeito ao Senhor. Então, mais uma vez, a ceia, ela de fato, ela precisa ser celebrada com reverência, com respeito, mas também ela precisa ser alegre, né? Sinopse: a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. E crente é festivo. Cá para nós, né? Conclusão: não é um sacramento que de forma mágica concede graças aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. Então temos aqui algumas questões sobre a ceia do Senhor, que ela não é um sacramento, uma forma mágica, né, de dar graça aos que dela participam. Qualquer pessoa que chega participa. Não, não é assim. Isso aqui, como já diz o ditado popular, né, aqui não é a casa da mãe Joana. Nós devemos ter reverência na hora da ceia do Senhor. E ela também não é uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Só participa da ceia quem está em comunhão com o Senhor, e não para ter comunhão com o Senhor. E também celebrar uma importância, uma ordenança da graça do Senhor. Então, que nós venhamos verdadeiramente celebrar a ceia do Senhor com respeito, com reverência, ser alegre e, acima de tudo, dando honras e glórias ao nome do Senhor e sendo grato a Deus pela oportunidade de estar participando da ceia do Senhor. Revisando o conteúdo, número 1. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus.
Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, Mateus 18, 20. E também há o aspecto memorial da ceia do Senhor. Número 2. A ceia do Senhor aponta para o Calvário. Número 3. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Número 4. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Número 5. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 1 ao 4. Tem uma questão aqui curiosa, que fala aqui sobre Mateus 18, 20. Eu acho que o texto não fala, Mateus 18, 20, não fala sobre a questão da ceia. Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estarei, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mas aqui não fala, o texto não fala sobre a questão da ceia. Pode ser aplicado na ceia. Por quê? Porque aqui fala sobre a questão de perdão de irmã entre irmãos. Um irmão pecou com outro irmão, então um pediu perdão ao outro, aí um deles não aceitou o perdão, então lá no 18, 20 vai falar onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Por quê? Porque 2 ou 3 foram em testemunho contra esse irmão que não liberou o perdão. Então aqui é mais uma questão simbólica, porque aqui está falando mais sobre a questão da disciplina de irmão, né? Por exemplo, quando um irmão ou uma irmã, né, vai ser disciplinada na igreja, por exemplo, quando essa pessoa errou, pecou contra uma determinada pessoa, e essa pessoa que foi ofendida foi até essa pessoa que o ofendeu, para que haja perdão entre eles, e essa pessoa que ofendeu não perdoou, aí a Bíblia orienta para levar 2 ou 3 para servir de testemunho. Se ainda assim essa pessoa não aceitar a repreensão, esse irmão ou essa irmã deve ser disciplinada. Aí entra o versículo 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, para disciplinar aquela pessoa, eu estarei presente. Então, aqui é mais uma questão para a questão da ceia, mas até pode ser aplicado para a ceia, mas aqui é mais a ideia de para ser disciplinado o irmão ou a irmã na igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!